Olá, Vitor Ferreira, Caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta segunda-feira. E lá vamos vencendo o mês de maio, né? Segunda-feira. E já vamos nós aqui para o livro de Obadias. É um livro, né, um profeta, cujo livro contempla única e exclusivamente um único capítulo, né? Mas não por isso deixa de ser importante, né? Está lá como o considerado também livro dos profetas menores, né? Mas não pela sua importância, como nós já mencionamos aí, né? Não diferente de seus conservos, né? O livro leva o nome do profeta que apresenta a mensagem, né? Tá certo? A ninguém pode ainda ser dada a paternidade literária desse livro profético, ainda que naquela época houvesse várias pessoas com o mesmo nome de Obadias. Referências ao reino de Judá nos dão pistas de que o profeta era judeu, ok? No contexto histórico, não há referências sobre os reis que governaram durante o ministério de Obadias. A gente não consegue ter muita referência disso, não. Portanto, existem apenas as evidências da narrativa para orientar-nos sobre a época do livro. Com relação a esse problema, basta saber quando ocorreu o infortúnio de Jerusalém, que foi registrado pelo profeta em Obadias, no capítulo 1, versos de 10 a 14, a gente verifica isso, tá? Há uma corrente, no entanto, de pensamento que acredita haver isso sucedido quando Jerusalém foi conquistada pelos árabes e filisteus. Já é aceito que no termo árabe estavam inclusos os edemonitas, sendo que no reinado de Jeorão, Edom se revoltou contra estar debaixo da mão de Judá. Você verifica isso lá em 2 Reis, no capítulo 8, versos de 20 a 28. E assim é a nossa Bíblia, né? Que maravilha. Vai um pouquinho aqui, um pouquinho ali, né? As coisas são orgânicas, se fecham, não tem contradição, né? Isso determina o tempo da profecia do profeta Obadias para o século 9 a.C. Ainda numa segunda visão, as referências feitas por Obadias acerca das calamidades que cairiam sobre Judá tiveram cumprimento no tempo das invasões babilônicas e assolação de Jerusalém, o que ocorreu ali pelos idos de 586 a.C. As semelhanças da reprovação de Obadias com aquelas também reprovações dadas por Ezequiel, lá em Ezequiel, no capítulo 25, versos de 12 a 14, e também no verso 35, você verifica isso. É muito interessante, né? Como também com a de Jeremias contra Edom. Jeremias também teve a profecia contra Edom, né? Isso tem sido usado como um motivo para apoiar a data mais recente. Nós cremos nessa datação última, mas admitindo a possibilidade de uma data anterior, né? Entretanto, pode-se conjecturar a data de seu ministério de 588 a.C. a 583 a.C., né? E o livro trata do julgamento de Edom, violência de Edom contra Jacó, e o dia do Senhor está próximo, assim como também fala da restauração de Israel. Você vê que é cíclico, né? As coisas, né? Tá certo? Obadias profetizou após a divisão das 12 tribos, conforme consta lá em 1 Reis, capítulo 12. Por intermédio de seus profetas, deu-lhes toda oportunidade de deter a maré da apostasia e retornar a ele,
Deus é maravilhoso. Ele vai dando dicas, vai dando informações, vai passando. Deixa de se rebelar contra mim, vem para o meu lado, vem, implora e tudo mais. Do outro lado, você vê que Satanás fica só nas ofertas maravilhosas, né? Ele não precisa chamar você para ir para orgia, ele não precisa chamar você para ir para o barzinho beber, ele não precisa chamar você para as drogas, porque elas estão fartas aí, todo mundo gosta e está tudo certo, né? Enquanto Deus fica implorando, batendo, ele não interfere, mas te clama, pede para que você retorne para ele, como fez com o povo de Israel, você e eu, né? Você e eu, né? O pequeno povo edomita foi protegido por Deus. Nas instruções dadas a princípio a Moisés concernentes à passagem por Edom, passou por Edom, depois de declarar que os edomitas ficariam com medo de Israel, o Senhor proibiu seu povo de fazer uso dessa vantagem contra eles. Até isso Deus cuida, até isso, né? Tempo de graça para Edom, no versículos 3 e 4, a gente observa isso. Os edomitas eram descendentes de Abraão e também de Isaque, obviamente. E por amor a estes, seus servos, Deus mostrara favor aos filhos de Esaú. Ele lhes dera a montanha de Seir em possessão, e não deveriam ser perturbados, a menos que pelos seus pecados se colocassem além do alcance de sua misericórdia. Os hebreus deviam desapossar e destruir totalmente os habitantes de Canaã, que tinham enchido a medida de sua iniquidade. Deus chega a um ponto que, chega, né? Então, nós temos aí, as escolhas de Esaú o separaram do povo de Deus, né? Está no versículo 5 e 6. Esaú havia desprezado as bênçãos do concerto. Dera mais valor aos bens temporais do que os espirituais. Isso não acontece conosco, né? Ficamos aí ansiosos, né? Preocupados com o dia de amanhã e tudo mais, né? Dando valor às coisas materiais, deixando as espirituais de lado, né? E isso não pode acontecer, né? Foi pela sua própria e deliberada escolha que se separou do povo de Deus. Ou seja, o que aconteceu lá com Esaú, acontece conosco. Deliberadamente, nós fazemos a escolha pelo mundo. E estamos perdidos se não voltarmos a Deus. E ainda dá tempo de voltar. Ainda estamos no tempo da graça, né? É muito importante isso. E a restauração de Israel, né? No versículo 19 diz: e os do sul possuirão o monte de Esaú, e os das planícies, os filisteus, e eles possuirão os campos de Efraim, e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade, né? O pecador, na realidade, a gente pode ver isso aqui no versículo 16, o que eu li é o versículo 19, né? O pecador, sem esperança, será como se não houvesse existido. Olha que interessante, né? Se eu sou pecador, no final, será como não fomos existidos. Não tem essa questão de ir para o inferno, morreu, é muito ruim, foi um assassino, foi isso, foi aquilo, vai para o inferno, vai ficar queimando lá. Isso não existe, a Bíblia não diz absolutamente nada disso, a não ser numa parábola que Jesus usa para ensinar o povo, tá certo? A morte é um sono profundo. E na volta de Jesus, quando resolver tudo, os ímpios serão queimados igual fogo, igual palha, vão sumir, desaparecer, igual Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra foi queimado, mas você vai lá no local, não tem nada pegando fogo lá, né? Tá certo? Então, tira isso da cabeça, né? Morreu, vai para o céu, morreu, vai para o inferno. Não, a Bíblia não diz isso, a Bíblia não diz isso, não diz, né? A Bíblia diz que morreu, é sono profundo, é igual Lázaro. Lázaro está morto, e Deus fala, não, Lázaro dorme, está em sono,
É um sono profundo. Como se você tivesse tomado aí 5, 6, 10 comprimidos de Lexotan, né? E apagou, não sabe o que está acontecendo. Quando Jesus voltar, vai ser num abrir e piscar de olhos, né? Visto ser impossível para Deus salvar o pecador em seus pecados, ele, Deus, o despoja da existência, que perdeu por suas transgressões, e da qual se mostrou indigno. Porque ainda por pouco tempo, e os perversos não existirão mais. Sim, tu considerarás diligentemente o seu lugar, e ele não haverá mais. Está lá no Salmo 37, verso 10. Misericórdia, misericórdia. Mergulham sem esperança no esquecimento eterno. Misericórdia, Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai querido. Que o Senhor possa nos dar a capacidade, Pai, através do Teu Santo Espírito, de podermos buscar a Tua presença, Pai. Buscarmos nos reconciliar contigo, Pai. Somos pecadores, somos falhos, somos indignos, mas Cristo veio para pagar os nossos pecados. Então, em Cristo, pela fé em Cristo e pela fé de Cristo, nós podemos ser salvos, único e exclusivamente pela graça, não por obras. Não adianta eu fazer boas obras, mesmo porque tudo que é feito sem fé é pecado. E o pecado é transgressão da lei. Amém? Então que Deus possa, num livro tão simples, olha, uma páginazinha, uma folha, frente e verso, você estuda o livro de Obadias e vê o quão grande é a misericórdia de Deus, mas também a justiça de Deus. E isso é uma situação que nós devemos refletir, a justiça de Deus. Deus é amor? Deus é amor, mas é justo. E teremos a justiça de Deus. Ele vem alertando, igual aconteceu com Israel. Quantas histórias nós já vimos aqui, você busca para trás aí, vai ver, e mais à frente também, um sobe e desce, né? Um rei é bom, outro é ruim, é invadido, destruído, volta de novo. Deus sempre tem o seu remanescente. Deus sempre tem o seu povo remanescente. Sempre, sempre. E vamos estar no meio desses. Vamos ser remanescentes, aguardando a volta do Cristo, a volta do nosso Senhor e Salvador. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa abrir nossa mente, que possamos buscar diuturnamente a presença do Senhor em nossas vidas e que levemos os nossos familiares a estudar conosco a palavra do Senhor. É isso que eu desejo para você nessa segunda-feira e que seja uma segunda-feira abençoada. Em nome de Jesus, amém.